Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que todos tenham tido um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová. Meus queridos, entrando nessa semana, 11 a 17 de setembro, nós estaremos considerando na reunião o livro de Esther, capítulos 3 ao capítulo 5. Ele é a base de toda a reunião. E como de costume nesse vídeo, vamos fazer uma breve análise, uma preparação de algumas joias que podemos encontrar nessa leitura. Saiba que, com seus comentários, isso irá contribuir para o encorajamento de cada um dos irmãos e também do dirigente que irá conduzir essa parte. Por isso, pedimos que se sintam à vontade para fazer a sua preparação. Aproveitando, pedimos que aqueles que não forem inscritos se inscrevam nesse nosso novo canal, deixem um gostei, compartilhem nossos vídeos, que isso irá ajudar o nosso canal e também outros irmãos que irão preparar os joias espirituais dessa semana. Vamos iniciar o nosso vídeo. Muito bem, o texto base da nossa primeira pergunta da apostila é Esther, capítulo 4, versículos 12 a 16. Vamos ler primeiramente antes de fazermos a pergunta, junto com a resposta. Diz assim: Quando Mordecai foi informado do que Esther disse, ele mandou responder a Esther: Não pense que, só por estar na casa do rei, você terá mais chance de escapar do que todos os outros judeus. Se você ficar calado agora, o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Então Esther mandou responder a Mordecai: Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite, e eu e as minhas criadas também jejuaremos. Eu me apresentarei ao rei, apesar disso ser contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Veja agora a pergunta. Assim como Mordecai e Esther, como podemos lutar pela liberdade e adoração do povo de Deus? Resposta. Podemos orar regularmente por nossos irmãos que estão sofrendo por causa de questões legais. Essas orações podem ser de muita ajuda para nossos irmãos que enfrentam dificuldades e perseguição. Afinal, com certeza, Jeová leva em conta essas orações, pois nossas vitórias judiciais são prova disso. Agora, com base na leitura completa do livro de Esther, capítulos 3 ao 5, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E a primeira joia que analisamos aqui, irmãos, está no capítulo 3, versículo 4, que diz: Eles perguntavam isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Então informaram Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois lhes tinha dito que era judeu. A lição: é verdade que em algumas situações é prudente não divulgar nossa identidade, assim como fez Esther. Mas aprendemos com esse versículo que, quando a questão envolve tomar uma posição em assuntos importantes, como a soberania de Jeová e a nossa integridade, não devemos ter medo de dizer que somos testemunhas de Jeová. Agora, continuando, outra joia se encontra no capítulo 4, versículo 3, que diz: Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e cinzas. Esther, capítulo 4, versículo 3, a lição. Esse texto nos ensina a importância de, ao enfrentarmos provações, orar a Jeová em busca de força e sabedoria. Muito bem. Agora Esther, capítulo 4, versículo 14, encontramos outra joia. Diz assim: Se você ficar calado agora, o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Lição. Vimos aqui a confiança exemplar que Mordecai teve em Jeová. Ele sabia que Deus poderia usar Esther, mas se ele não quisesse, Jeová usaria outro meio para salvar seu povo. Isso nos ensina e nos motiva a confiar que, aconteça o que acontecer, Jeová sempre cumprirá suas promessas de cuidar e salvar seu povo. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Vá,
Reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite, e eu e as minhas criadas também jejuaremos. Eu me apresentarei ao rei, apesar disso ser contra a lei. E, se eu tiver de morrer, morrerei. Esther, capítulo 4, versículo 16, lição. Comprando a confiança em Jeová, Esther enfrentou de maneira fiel e corajosa uma situação que poderia ter resultado em sua morte. Isso nos ensina a importância de, em tudo, confiarmos em Jeová e não em nós mesmos. Se fizermos isso, com certeza, assim como Esther, agiremos sabiamente e, com a ajuda de Jeová, seremos bem-sucedidos. Agora, entrando no capítulo 5 de Esther, irmãos, nos versículos 6 a 8, encontramos outra joia. Diz assim: E quando bebiam o vinho, o rei disse a Esther: Qual é o seu pedido? Ele será concedido. Qual é a sua solicitação? Até a metade do meu reino eu lhe darei. Esther respondeu: Este é o meu pedido e a minha solicitação. Se eu achei favor aos olhos do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e atender a minha solicitação, então que o rei venha com Amã ao banquete que lhes darei amanhã, e amanhã responderei à pergunta do rei. Olha só que interessante a lição, irmãos. Para ganhar o favor de Assuero, Esther o convidou para um segundo banquete, e vemos que ela comunicou a situação a ele e foi muito prudente. Isso nos ensina a importância de também hoje, em tudo, procurarmos agir com sabedoria e diligência. Queridos irmãos, e essas foram as 6 joias que encontramos na leitura dessa semana, de Esther, capítulos 3 ao capítulo 5. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que mais uma vez possa ser uma excelente ajuda na sua preparação e que Jeová te abençoe, te dando tranquilidade para comentar nessa parte. Agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, deixar um gostei, um comentário. Se caso os irmãos acharem mais joias, sinta-se à vontade em colocar aqui na aba de comentários, que isso também vai ser de grande ajuda para outros irmãos e para nós aqui também. E por fim, se possível, compartilhe nossos vídeos, que isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer e vai fazer com que todos os vídeos aqui que nós fazemos de preparações cheguem a outros irmãos que precisam desse auxílio e dessa ajuda. Um grande abraço e até os próximos vídeos.